No coração do sertão alagoano, uma escultura guarda muito mais do que forma e figura. Guarda memórias, guarda identidade, são o mineiro e o candinho, o jumento e o tangedor. Mais do que um símbolo da luta de um povo que aprendeu a vencer a seca com coragem e persistência. Neste documentário, vamos mergulhar na história por trás de um dos maiores ícones da nossa cidade. Descobrir como Candinho e Mineiro se tornaram símbolo de um tempo difícil, mas também de um povo forte. Vamos ouvir aqueles que guardam essa memória viva e entender por que essa escultura representa muito mais do que parece. Antes da água encanada chegar a Santana do Ipanema, era o Candinho, junto com muitos outros tangedores e seus jumentos que levavam água às casas do povo, da beira do rio Ipanema até os lares sertanejos. Eles carregavam o peso da sobrevivência. Era uma rotina dura, repetida dia após dia, sol após sol. Para relembrar, reconstruir e refletir sobre o Candinho, conversamos com quem viveu, estudou e até ajudou a manter viva essa história. O Candinho é o jumento que carregava água para toda a cidade. Foi uma figura que tem que ser homenageada em todas as áreas, porque se não fosse ele, a dinâmica dele, nós não tínhamos condição de estar sobrevivendo praticamente, porque ele idealizou e ficou na história de dar água boa a todo mundo. Todo mundo em Santana do Ipanema bebia água das cacimbas do Ipanema. O Ipanema, quando secava, dava as suas cheias, quando secava, o subsolo acumulava água. Então eles cavavam a cacimba, uma escavação um pouco profunda, e logo dava a água, né? Agora a água era um pouco salobra, mas tinha uma água boa que era na Marcela, na Água Fria, em pé da serra, que hoje é uma fonte de água mineral e que é engarrafada e exportada, né? Então aquela água de lá da Marcela custava R$2 uma carga. Se você quisesse uma aguinha melhor, você pagava o tangedor e o tangedor ia lá. Geralmente só as pessoas que tinham condições mesmo de pagar R$2, porque se pagava numa carga d'água do Ipanema R$500. R$500, a metade de 10 tons, ou a metade de 10 tostões, que também era chamado de 10 tons. Então a metade de 10 tons era R$500. E R$500 você pagava uma carga d'água do Ipanema. Mas se resolvesse trazer da Marcela, você pagaria 4 vezes mais. Marcou a geração, ele desde moço quem mantinha era a água da cidade, era toda com ele. Eu sei que ele desenvolveu a cidade com água, que naquele tempo se economizava água. Mas o Candinho foi um homem que devia ter uma estátua em todo canto. O Rio Ipanema ainda hoje tem um mistério. Você tem uma cacimba aqui. A 10 metros você tem outra cacimba. Às vezes a água dessa cacimba aqui é muito salobra, mas a dali não é tão salobra assim, entendeu? E existe uma variação, né? E essa variedade ninguém sabe explicar, que é tudo pertinho uma da outra, mas é assim.
Aqui no alto da Avenida Doutor Otávio Cabral, às margens da BR-316, ergue-se um monumento que causou polêmica, emocionou o povo e marcou uma era. O monumento foi inaugurado em 3 de março de 1969, na gestão do prefeito Adeildo Nepomuceno Marques. O Candinho enfrentou resistências, mas conquistou o coração do sertão. O jumento foi por séculos o motor da sobrevivência no sertão. Era o carro-pipa dos tempos atuais. E Candinho, um dos mais conhecidos botadores d'água, virou uma história coletiva. A estátua, primeiramente, ela foi para uma pracinha. A pracinha era bem vizinha à Caixa Econômica, naquele redondo que ainda hoje tem, no chão assim, né? Aquele redondo que tem lá no chão, não tem mato, não tem nada, só grama. Então a pracinha era ali, era a Praça das Coordenadas. E quando o Adeildo Nepomuceno trouxe a estátua do jegue, a pracinha já estava pronta. E ele colocou na pracinha. É tempo de inverno, de mato molhado, de muita fartura, viver sossegado, pra alma sedenta, água da vida, coração em paz, encontrou guarida. A missão de eternizar o Candinho foi entregue ao escultor João Damasceno Lisboa, de Pão de Açúcar. O resultado foi uma obra forte, detalhada e cheia de alma. Uma homenagem não apenas a um homem e seu jumento, mas a todos que, no silêncio da labuta, construíram a história de Santana do Ipanema. Na época, houve uma polêmica grande na cidade. O prefeito Adeildo Nepomuceno Marques encomendou essa estátua, a estátua do jegue, seu tangedor, a um escultor de Pão de Açúcar. A estátua veio, foi colocada na praça e tinha um vereador aqui chamado Everaldo Noia. E Everaldo Noia inclusive era proprietário do posto de gasolina onde hoje é a Caixa Econômica. E entrou em polêmica com a prefeitura, sempre criticava a imagem do jegue, dizendo que Santana era terra de muita gente intelectual e não ficava bem, ao invés de colocar a imagem de uma pessoa na praça, colocar a imagem de um jegue. Que coisa ridícula seria a imagem do jegue percorrer o Brasil todo. Aí o prefeito justificava dizendo que o jegue trabalhou o tempo todo para que Santana fosse abastecida com água. Então era justo que tivesse a estátua. E de fato o tempo passou e foi reconhecido, hoje está reconhecida a estátua no Brasil inteiro como a estátua do jegue e motivo de orgulho de Santana do Ipanema. Agora, quanto ao tangedor, em Santana do Ipanema tinha mais de 100 tangedores, mais de 100 botadores d'água. Em alguns lugares do Nordeste, o botador d'água é chamado de aguadeiro, mas em Santana não. Santana ninguém era chamado de aguadeiro, era chamado de botador d'água. E o botador d'água tinha mais de 100. Eles levavam o jumento para o Ipanema, cavavam as cacimbas e colocavam a água nas ancoretas e distribuíam na cidade. E eu lembro ainda o nome de
de um botador d'água da minha casa, da casa de meu pai, que se chamava, era um apelido, Quinchaba. Outros dois chamados Enoque e Elias, dois irmãos gêmeos que também botavam água. O pai desses dois irmãos gêmeos também botava água e morava no bebedouro. E assim, cada pessoa de Santana do Ipanema tem um botador de água daquele tempo. Em 2018, na gestão do saudoso Reinaldo Bulhões, ele me chamou lá no gabinete e me perguntou se eu tinha condições de fazer a reforma do Candinho, né? Do Candinho, do Jumentinho, né? E eu falei para ele, eu digo, doutor Reinaldo, eu tenho sim, lógico, né? Trabalho no ramo. E é assim, ele me concedeu, né? Disse, olha, vamos fazer e tal e vamos ver como é que fica. Quando eu chego lá no monumento do Candinho, né, eu vi que o Candinho não tinha expressão de humano, né, não tinha o rosto de humano, era um tronco de madeira pintado. E aí foi quando eu resolvi, por conta própria, né, fazer o rosto dele, a orelha, né, boca e tal, deixar ele mais humano. Né. Olha, o resultado foi um resultado satisfatório, né? Graças a Deus, porque eu já trabalhei muito tempo com tinta, eu sei mais ou menos qual é a tinta que para madeira, para a tinta que tem durabilidade, né? Que alcance vários anos. Até hoje ele ainda está, né, resistindo. Para mim foi motivo de muita alegria, muita satisfação por conta de ter escolhido, né, para fazer uma reforma tão importante. Nenhuma peça tão centenária, uma peça que foi a história do Candinho, foi sei lá, 100 anos, 100 e poucos anos, carregando água. Era o caminhão-pipa de hoje, né, da nossa cidade, é quem abastecia as casas dos santanenses. Candinho permanece firme, como o povo que representa. Em cada olhar voltado ao monumento, revive-se uma parte da nossa essência, a da luta diária, da simplicidade corajosa e do orgulho de ser do sertão. Que essa história continue sendo contada, lembrada e honrada, porque preservar o Candinho é preservar a alma do sertão.